quais o pastor ou os irmãos me dão a oportunidade para trazer a palavra, não tenho me pego de surpresa. Mas, por incrível que pareça, eu não tenho feito esboço. Mas o Senhor tem falado comigo e a sua palavra, ela tem estado guardado e o Senhor tem me trazido à memória aquilo a qual eu tenho meditado na sua palavra. Glória a Deus. E esses dias, o Senhor tem colocado no meu coração um propósito, a qual, segundo a sua graça, está indo tudo bem. Louvado seja Deus. Mas isso não quer dizer que as lutas também não sejam acrescentadas. Isso também não quer dizer que as tribulações elas não aumentem para nos fazer tentar sair do foco, para tentar nos fazer desanimar. E aqui em Lucas, capítulo 18, ela fala muito sobre isso. Sobre sermos persistentes, perseverante e não nos deixar que as lutas venham fazer com que venhamos estar acomodados, murmurando, reclamando, desesperados. Louvado seja Deus. E que a igreja, nesses últimos dias a qual estamos vivendo nesta terra, venha ser como esta viúva, em todos os aspectos. Diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18. Diz assim a parábola da viúva persistente. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, essa parábola fala de perseverança, de insistência. E como é que nós estamos na presença do Senhor? Diante dos levantes, dos problemas, das circunstâncias que sobrevêm sobre nós. Será que estamos como esta viúva? Ou estamos de braços cruzados, acomodados? Porque bem sabemos que Deus tem várias formas de se trabalhar. E quando é para ficarmos quietos, em silêncio, então nós de imediato sentimos. Mas quando também Ele nos inquieta, Ele nos move, Ele faz com que levante circunstância para que não venhamos ficar acomodados, é porque significa que nós não temos que ficar de braços cruzados mediante a qualquer circunstância que vier sobre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor tem falado comigo de uma forma tão poderosa através dessa palavra, que cada dia mais a palavra ela se confirma. Ela vai ligando uma a outra. E aí você vai entendendo conforme o que o Senhor quer falar e conforme
Ele quer que você faça. É tão lindo quando nós sentimos isso, não é verdade? É maravilhoso. Porque por mais que você diz, não, Senhor, eu não quero. Agora não, vou ficar aqui um pouquinho, vou fazer. Mas nós não conseguimos ficar. Porque a presença do Senhor em nós é maior, fala mais alto. Ele brada de uma forma dentro de nós que nós não conseguimos ficar como queremos. Porque há uma necessidade. Porque o Senhor quer que seja já. Então ele trabalha de várias formas. Glória a Deus. E esse juiz, ele, como diz a parábola, ele não temia ao Senhor. E muito menos a homens. Ele não respeitava. Era um injusto juiz. Certamente, naquela cidade só havia aquele juiz. E aquela viúva, ela realmente não tinha ninguém que o ajudasse naquele momento. Ela não tinha nenhuma família que pudesse ir ao encontro e pedir ajuda. Só tinha aquele juiz naquele momento. E o juiz é aquele homem que ele ajuda nas causas. E nas causas mais impossíveis, né, aos nossos olhos. E aquela mulher, ela não foi uma ou duas vezes apenas. Foram várias vezes. Diz aqui a palavra do Senhor, que no verso 5, que diz assim: todavia, como esta viúva me molesta, em outra palavra, incomode, me importune, hei de fazer justiça. Que interessante, né, irmãos? Olha só como é lindo trabalhar de Deus. Um homem injusto, infiel, que não temia a homens, que não temia ao Senhor, dizer algo diante de uma causa de uma pessoa. E ainda diz, o Senhor ainda responde. E disse: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha só, irmãos. Glória a Deus. Imagine você em uma luta. Você passando por uma prova. Você passando por uma tribulação, por uma perseguição. Você tem que resolver uma causa que não está sobre, aleluia, os seus cuidados, que não está sobre as suas forças. A quem recorrer? Louvado seja Deus. E só tem um homem injusto. Se só tem aquele homem, eu não tenho mais ninguém para buscar ajuda. Todavia o Senhor diz que se um homem que é mau, se um homem que é injusto, ele fez justiça naquela viúva, e o Senhor dos Exércitos também não pode fazer justiça por nós? Glória a Deus. Tem causa impossível que ele não venha resolver? Louvado seja Deus. E o Senhor diz na sua palavra que não. E Ele é o Todo-Poderoso que resolve todas as nossas causas. Então nós temos que colocar as nossas causas diante dele. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas essa palavra, ou o sentido dessa palavra, ela tem sido as minhas meditações. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem colocado no meu coração para que eu não venha esquecer a quem é que nós servimos. Louvado seja Deus. Para nós sabermos que a quem é o Deus a qual nós, aleluia, estamos diariamente adorando, exaltando, buscando. E Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz que se nós formos a Ele, se nós já sermos achados dEle, nós também seremos achados por Ele. Aleluia.
Louvado Glória a seja Deus. Jesus. E a meditação de hoje foi Marcos 7:7. Pede e receber. Glória a Deus. Busca e encontrareis. Porque o que bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia. Então ela se encaixa com essa palavra. Glória a Jesus. Porque aquela viúva de tanto insistir, não se importando se aquele homem era injusto ou justo, ela queria que a sua causa fosse resolvida. Louvado seja Deus. E é o que o Senhor quer de nós hoje. Se nós quisermos que algo em nossas vidas seja resolvido, não do nosso jeito, não como nós queremos, nós temos que ir ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. E é na presença do Senhor. E é, aleluia, de joelhos dobrados. E é clamando, é suplicando a Ele, ao Deus que tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E ele diz: e Deus nos fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ele dá mais uma estratégia a nós. Que não só apenas um horário, um momento, mas de dia e de noite. Seja o nosso clamor, seja a nossa petição, seja a nossa busca incessantemente. Glória a Deus. Até que Ele responda. Glória a Deus. E Ele responderá. Não como nós queremos, não no tempo que nós também queremos, mas do jeito dele e no tempo dele. Aleluia. Que o Senhor, irmãos, fará Aleluia. grandes coisas e nós o veremos e o glorificaremos pelo que o Senhor está fazendo e pelo que Ele irá fazer. Glória a Deus. Jesus. Amém? Então eu quero deixar essa pequena meditação para a amada igreja. Que os irmãos continuem buscando na presença do Senhor. Continue, aleluia, buscando a face do Senhor até que Ele venha, até que Ele responda. E nós venhamos estar aqui perante o seu altar, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle pelas grandes bênçãos que Ele irá fazer, aleluia, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã tem. Aleluia, louvado seja Deus. A missionária, Hã? a mão de Deus está dando Se nacional. não tiver chovendo assim muito forte, né? Glória a Jesus. Eu tinha botado semana passada para 5 horas. Aí terminou que, como só vem a gente daqui, a pastora Guilma